Olá, calorista do Brasil. Aqui quem está falando é o professor Michael Lohan do canal Que Esquema. E o assunto que vamos abordar hoje é sobre a geometria molecular. Eu vou te ensinar que é possível sim encontrarmos uma geometria molecular apenas observando, apenas analisando quantos átomos existem em uma molécula. Olha para mim aqui. Quando eu tiver uma molécula biatômica, quando eu tiver uma molécula que tem a presença de dois átomos, eu falo para você que eu tenho uma geometria linear. Eu quero ressaltar uma coisa, não importa se os átomos forem iguais ou forem diferentes. Se tiverem dois átomos, pode fechar os olhos, bater o martelo e dizer eu tenho uma geometria linear. Agora, existe também uma outra situação quando eu tiver três átomos formando a minha molécula. Quando eu tiver três átomos formando a minha molécula, o que eu vou te falar que é o seguinte, olha só. Eu posso ter duas geometrias possíveis. Ela pode ser linear ou ela pode ser angular. Ela vai ser linear quando não sobram elétrons no átomo central. E eu falo que ela vai ser angular quando sobrar elétrons. Mas quem é o átomo central? Esse vídeo aí já foi postado aí no canal do Que Esquema, né? A respeito lá de ligações moleculares, ligações covalentes. Mas eu vou te lembrar quando for exemplificar isso para você. Olha para mim agora aqui. Eu tenho quatro átomos, eu posso ter então o quê? Olha, duas geometrias possíveis. Quando eu tiver quatro átomos na minha molécula, eu posso ter uma geometria chamada de piramidal, ou ela pode ser também chamada de trigonal plana. O que difere uma da outra é muito fácil, olha só. Vai ser piramidal quando sobrar elétrons no átomo central. E eu digo que vai ser trigonal plana quando não sobrar elétrons. Muito simples, muito fácil. E quando tiver 5 átomos, fica como isso aqui, olha só. Eu falo que eu vou ter, olha, uma geometria tetraédrica, mas eu tenho um caso específico, que é o SF4, que eu falo que vai ter uma geometria em forma de gangorra. Então, meninos, eu vou só virar o quadro rapidinho aqui e eu vou te dar alguns exemplos como isso pode vir em prova para vocês. Olha agora os exemplos que eu dei para vocês. Com esses exemplos, tudo vai ficar bem mais claro para você. Quer ver? Olha só. Aqui, ó. Eu tenho apenas moléculas biatômicas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que todas essas moléculas que estão presentes aqui são formadas por dois átomos. Olha o caso do hidrogênio, H2. Esse meu H2 bem aqui, olha, é um hidrogênio ligado com outro hidrogênio. Eu formo um ângulo de 180 graus, caracterizando então aqui, olha, uma geometria linear. Mesmo esquema aqui, olha, HF, hidrogênio com flúor, caracteriza também uma geometria linear. Gás nitrogênio, olha só, aqui também eu vou ter, olha, um ângulo de 180 graus, caracterizando também uma geometria linear. Monóxido de carbono, olha só o monóxido de carbono. Monóxido de carbono também vai ter uma geometria linear. É só você bater o olho e dizer, beleza, uma molécula biatômica, pode bater o martelo e dizer, eu tenho uma geometria linear. Olha para cá esse exemplo agora. Geometria linear vai ser somente quando for biatômica? Claro que não, né? Eu falei também que eu posso ter uma geometria linear quando eu tiver três átomos, mas qual vai ser a condição? Vai ser quando não sobrar elétrons no átomo central. Olha bem aqui, olha, CO2. Quem é o átomo central daqui, ó? O átomo central vai ser o carbono, né? O carbono que vai ser o esteio de tudo. O carbono que vai ligar com os dois oxigênios. Então, neste caso, o carbono aí, ele vai ser o átomo central. Vale lembrar que o carbono faz parte da família 4A. Então, se ele faz parte da família 4A, ele terá, então, 4 elétrons na sua camada de valência. Vale lembrar que, para ele ficar estável, ele deve ter 8 elétrons na sua camada, né? Respeitando aí, então, a regra do octeto. Olha bem aqui. Aqui eu tenho oxigênio e outro oxigênio. O carbono vai querer estabilizar um por vez, né? Olha bem aqui. Vai fazer um compartilhamento com o oxigênio, faz com o outro oxigênio também e ele acaba verificando se o oxigênio vai estar estável. Bora verificar? Vale lembrar que num compartilhamento, o que é de um átomo também vai ser do outro, né? Então, um está compartilhando o elétron do outro aí. O que acontece aqui então? Olha, eu tenho 2, 4, 6 e 8. Vale lembrar que já como o oxigênio faz parte da família 6A, ele terá 6 elétrons na camada de valência. Mas aí compartilhou bem aqui, olha,
dois pares de elétrons aí, ó, com carbono. Então, bem aqui, ó, eu vou contar tanto esse compartilhamento para o carbono quanto para o oxigênio. Ficar assim, então, ó, 2, 4, 6 e 8. Ficou estável? Ficou, né? Dá um okzinho para ele. Mas o carbono está estável? Bora verificar? Então, vamos lá, bora contar, ó. Tenho 2, 4 e 6. Está estável? Não, né? Faltam mais 2 elétrons, mais dois compartilhamentos aí para o carbono ficar estável. Então, bora compartilhar aqui, ó, com outro oxigênio, ó. Compartilhei e compartilhei. O que eu acabo verificando aqui, olha, que não restaram elétrons no átomo central. Então, já como não restam elétrons no átomo central, eu falo também que aqui eu vou formar um ângulo de 180 graus, caracterizando uma geometria também chamada de linear. Mesmo esquema bem aqui, olha, BF3. O boro faz parte da família 3A e o flúor faz parte da família 7A. O flúor, meninos, ele vai ter aí, ó, 7 elétrons na camada de valência, então precisa fazer somente uma ligação. O boro faz parte da família 3A, mas cuidado, o boro ele vai seguir aí uma exceção na regra do octeto, né? O boro consegue se estabilizar somente com 6 elétrons. Olha para mim aqui então. Para ele ficar estável, o que ele tem que fazer então? Compartilhar, então, aqui, olha, elétrons com esses flúors aqui, né? Então, olha bem aqui, olha, compartilho, 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 te pergunto, sobraram elétrons aqui em cima? Não. Caramba, então, que geometria eu vou formar? Bora contar bem aqui, olha, eu tenho 3 flúors e um bromo, caracterizando, então, 4 átomos. Quando eu tenho 4 átomos, quais são as geometrias que eu posso ter? São duas, né? Lembrem lá, eu posso ter uma geometria piramidal ou eu posso ter uma geometria chamada de trigonal plana. Qual é a diferença? Trigonal, quando não sobram elétrons no átomo central, e eu falo que piramidal vai ser quando sobrarem elétrons. Sobraram elétrons? Não, né? Então, posso te falar tranquilamente que eu tenho bem aqui, olha, uma geometria chamada de trigonal. Vou só virar o quadro para você verificar outros exemplos. Tá gostando desse vídeo? Então se inscreva na nossa página e compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Olha lá, aqui no quadro eu coloquei mais 3 exemplos rápidos para você sair gabaritando tudo por aí. Olha para mim aqui. Bora observar aqui, ó, o NH3. O NH3 tem quantos átomos formando então aqui a minha molécula? São 4, né? Olha só, 3 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então se eu tenho aí, olha, 4 átomos, então eu posso ter duas geometrias possíveis, ou vai ser piramidal ou trigonal plana. Vale lembrar que piramidal vai ser quando sobrar elétrons no átomo central e trigonal plana se não sobrar nada, né? Então vamos observar bem aqui, olha, nitrogênio, família 5A, então ele vai ter, olha, 5 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio? Hidrogênio não tem família, mas ele faz uma ligação. Então olha bem aqui, olha, ele vai compartilhar o elétron com o nitrogênio, vai compartilhar. Vale lembrar que é o seguinte, olha, que cada tracinho representa o quê? Um compartilhamento de um par de elétrons entre o nitrogênio e o hidrogênio. Então, meninos, bora observar uma coisa aqui, olha. Sobraram elétrons no átomo central, sim ou não? Sim, né? Se sobraram elétrons, eu falo o quê, então? Que eu tenho uma geometria do tipo piramidal. Por que ela é chamada de piramidal? Porque eu tenho o formato aqui, olha, como se fosse de uma pirâmide, olha só. Então, eu falo que ela vai ser do tipo piramidal. Olha para cá, só para finalizar. E o SO2? O SO2 bem aqui, mesmo esquema, olha. Ele faz uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação dativa. Mas aqui eu tenho quantos átomos? Tenho 3 átomos, né? 2 oxigênios e 1 enxofre. Então, se eu tenho 3 átomos, eu formo uma geometria do tipo angular. E agora aqui, olha, o SO3, mesmo esquema, gente, mesmo pensamento. Eu formo uma ligação dupla com oxigênio e 2 ligações dativas. Sobraram elétrons no átomo central? Não, né? Aí eu te faço outra pergunta. Eu tenho quantos átomos presentes aqui? Tenho 4 átomos. Caramba, se eu tenho 4 átomos, eu te pergunto, eu posso ter quais geometrias? Ou vai ser trigonal ou piramidal. Sobraram elétrons? Não, né? Então aqui eu vou ter uma geometria do tipo trigonal plana, né? E é bem aqui, olha. Sobraram elétrons, mas eu tenho 3 átomos. Vai ser do tipo angular. E agora esse outro jeito bem aqui, olha. Vamos lá? Eu tenho 4 átomos, sobrou elétrons, então eu falo que eu tenho uma geometria piramidal. Gostaram do vídeo? Então,
Eu te aguardo no próximo encontro.